Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos colocar o mundo do trabalho moderno no divã. É isso mesmo. Com a ajuda da psicologia, a gente vai mergulhar fundo nos altos e baixos, em tudo aquilo que define a nossa vida profissional hoje em dia. Preparados? Então vamos lá. E para começar, uma pergunta que vai direto ao ponto e que talvez resuma tudo. O trabalho, ele realiza ou ele esgota? Pensa um pouco aí. É uma questão super central que mexe com todo mundo e é ela que vai guiar toda a nossa conversa por aqui. E a resposta para essa pergunta não é simples, né? Porque o trabalho é esse grande paradoxo. De um lado, ele pode ser uma fonte incrível de significado, de identidade, de realização, mas do outro lado da moeda, ele pode ser um lugar de burnout, de insegurança, de puro sofrimento. A grande questão é, como é que a gente navega nessa dualidade? É exatamente aí que entra a psicologia organizacional e do trabalho, a famosa POT. É a área da psicologia que se dedica a entender essa relação que, como a gente viu, é bem complexa entre as pessoas e o trabalho. E o objetivo final é promover mais saúde, mais desenvolvimento e, o mais importante, mais sentido no que a gente faz. Ok, então vamos começar olhando para o lado mais sombrio da coisa, para os problemas. Vamos investigar o que a gente pode chamar de rachaduras da precarização, para entender de onde vêm os grandes desafios do ambiente de trabalho hoje em dia. E a palavra-chave aqui é precarização. Pode parecer um termo acadêmico, mas o significado é bem direto. Como o autor Antunes explica, é basicamente o processo que torna o trabalho instável, mais intenso e inseguro, sabe? Os direitos dos trabalhadores vão se enfraquecendo e o resultado disso é um baita sofrimento psicológico. E essa precarização não é uma coisa abstrata. Ela aparece no dia a dia. É a alta instabilidade no emprego, é a intensificação maluca das demandas e das cobranças, é a fragilização das leis trabalhistas. Tudo isso cria um sentimento constante de insegurança, que leva, inevitavelmente, à exaustão, tanto mental quanto física. Um exemplo que todo mundo conhece disso é o fenômeno da uberização. A promessa é linda, né? Flexibilidade, autonomia, seu próprio chefe, aquela liberdade que a tecnologia parece oferecer. Mas a realidade, para muita gente, é outra. É uma realidade de insegurança, de instabilidade e, principalmente, de falta de proteção social. E claro, a liderança tem um papel gigantesco nisso. Uma gestão que só olha para resultados, que só se importa com números e metas, muitas vezes abusivas. Bom, isso é a receita perfeita para criar ambientes de trabalho tóxicos, cheios de pressão e que adoecem as pessoas. E no fim das contas, tudo se resume a isso aqui que o Christophe Dejour capturou tão bem. O sofrimento psíquico aparece quando a pessoa luta para encontrar sentido no que faz ou simplesmente não recebe nenhum reconhecimento pelo seu esforço. É simples assim e é muito poderoso. Ok, a gente já falou bastante dos problemas, mas calma, nem tudo está perdido. Agora, vamos virar a chave e focar nas soluções. Existe, sim, um caminho para um trabalho mais saudável, e esse caminho passa por uma resposta centrada no ser humano. E como seria isso na prática? Bom, primeiro passo, escuta e diálogo. Criar espaços de verdade onde a voz das pessoas seja ouvida e valorizada. Segundo, reconhecimento e apreciação. É sobre valorizar ativamente as contribuições. E terceiro, como aponta o autor Clote, dar autonomia com responsabilidade. Isso é um fator chave para a saúde psicológica. Mas aqui tem um ponto fundamental, um segredo talvez. Não adianta fazer uma ação isolada aqui e outra ali. A humanização precisa fazer parte da cultura da empresa, do DNA da organização. Não é sobre ter uma mesa de ping-pong, é sobre mudar a forma como as pessoas trabalham e se relacionam. E isso tudo nos leva a uma questão fascinante. Qual é o papel do psicólogo organizacional no meio disso tudo? Olha, é quase como ser um equilibrista na corda bamba, tentando navegar entre o que a empresa precisa e o que as pessoas precisam para ficar bem. Esse slide aqui mostra esse dilema de forma perfeita. De um lado você tem as demandas da empresa, produtividade, eficiência, bater metas. Do outro, o bem-estar do indivíduo, a saúde mental, a saúde física, a dignidade humana. O psicólogo atua exatamente aí, no meio dessa tensão. Por isso, a missão ética desse profissional é muito clara. É sobre promover a dignidade e os direitos humanos. É ter uma consciência crítica sobre as relações de poder ali dentro. É ajudar a construir relações mais saudáveis e autênticas. E, claro, propor mudanças para que o trabalho seja sustentável no longo prazo. Então, chegamos à grande questão. Como a gente constrói o futuro do trabalho?
A resposta, ao que tudo indica, está em conseguir integrar os dois lados da moeda, a performance e o bem-estar. E esse, pessoal, é o desafio final. É conseguir integrar performance e bem-estar de um jeito que a gente não cometa o erro de reduzir pessoas a simples recursos produtivos. Gente, é muito mais do que isso. E a mensagem final que eu queria deixar é essa. O trabalho pode e, sinceramente, ele deve ser um lugar de desenvolvimento humano, não apenas um lugar de produção. É uma mudança de perspectiva que muda tudo. E para fechar, fica essa reflexão no ar. O que realmente é necessário para que o trabalho seja, de fato, um lugar de desenvolvimento humano? A resposta para essa pergunta, bom, ela está na construção de um futuro melhor, que depende de todos nós.